Teve muitas coisas que eu tive que deixar para trás na vida para conseguir sobreviver e continuar vivendo. E hoje eu vou estar aqui falando sobre 10 coisas que eu precisei deixar para trás para continuar minha vida. Então, existem momentos na nossa vida em que Deus não apenas nos chama para seguir adiante, Ele nos chama para deixar coisas para trás. E por muito tempo eu não entendia isso. E eu achava que perder algo significava fracasso. Que soltar era o mesmo que desistir. Que mudar era admitir que fraqueza. Mas hoje eu entendo que algumas coisas só florescem quando outras morrem. E para viver o que Deus tinha para a minha vida, eu precisei, sim, abrir mão de muitas coisas que pareciam boas, mas que não me edificavam. Precisei soltar pessoas, hábitos, culpas, pensamentos e versões antigas de mim mesmo. E hoje eu quero compartilhar as 10 coisas que Deus me levou a deixar para trás. Não porque eu era perfeita, mas porque o Espírito Santo me conduziu a um lugar de cura que eu jamais imaginava. Então eu deixei ir para trás a necessidade de parecer forte o tempo todo. E por muitos anos eu vivia como se eu estivesse competindo com a minha própria dor. E eu achava que para ser respeitada, amada, valorizada, eu precisava mostrar que nada me abalava. Mas a verdade é que eu estava me despedaçando em silêncio. Por fora parecia tudo bem, por dentro eu estava exausta. Até que Deus me confrontou. Por que você quer carregar sozinha aquilo que eu te ofereço, alívio? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. E foi nesse dia que eu entendi que não precisava mais ser forte o tempo todo, que eu só precisava ser sincera diante de Deus. Então eu parei de fingir, então eu fui curada. Quando eu parei de esconder, Deus começou a me tratar. Quanto mais eu mostrava minha força, mais eu me afastava daquilo que realmente me curou, a dependência do Espírito Santo. A dependência do Espírito Santo foi o que realmente foi a minha cura. Hoje, vulnerabilidade para mim não é fraqueza, é rendição. E a rendição é onde Deus começou a agir na minha vida. A segunda coisa que eu deixei para trás é as expectativas irreais de mim mesmo e até de algumas pessoas. Então eu cresci acreditando que precisava ser perfeita, perfeita para Deus, perfeita para a família, perfeita para todo mundo. Eu era a perfeitinha. Mas isso não estava agradando a Deus. Sem perceber que eu coloquei sobre mim um jugo muito pesado, um jugo que só o orgulho disfarçado consegue colocar. A exigência de nunca falhar, de nunca errar. Então Deus me lembrou que até os heróis da fé tropeçaram. E mesmo assim foram escolhidos. Então eu me desarmei, me deixei cair, deixei falhar, deixei errar. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Não vou negar que foi difícil, mas Deus estava ali para me socorrer, para quebrar meu orgulho, minha altivez e me mostrar uma nova versão de mim mesma. Ou seja, este crescimento é gradual. Ninguém nasce pronto,
Ninguém se cura de um dia para o outro, ninguém vence tudo sem antes perder muito. E eu perdi muito nesse processo. E hoje eu caminho mais leve. Hoje eu entendi que Deus não me quer perfeita. Ele me quer disponível para a vontade dele. Então hoje, disponível, eu posso ser. E eu deixei para trás algumas pessoas. Não foi orgulho meu, mas para minha saúde espiritual. Então eu era apegada a pessoas porque tinha medo de parecer fria, medo de magoar pessoas e medo de ficar sozinha. Mas Deus me ensinou que existe gente que foi parte da minha história, mas não faz parte do meu destino. E algumas dessas pessoas drenavam as minhas forças. Algumas até me afastavam de Deus. Precisei ir me afastando de muitas pessoas nessa caminhada. Algumas dessas pessoas alimentavam minhas fraquezas, ao invés da minha fé. E cortar essas pessoas não foi fácil. Doeu, eu chorei e eu questionei. Mas hoje estou vendo. Soltar algumas pessoas foi salvar a minha alma. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não estiveram de acordo? Tem como andar juntos se não está do mesmo acordo? Uma junta de boi, um quer ir para cá, outro quer ir para cá, um quer ir reto, outro quer virar. Eles vão ficar torcendo o pescoço um do outro e não vão conseguir andar. Então, eu precisei deixar ir essas pessoas. Hoje eu oro por todos esses que se foram. Oro mesmo para que eles se voltem para Deus, que sejam salvos, para que Deus os encontre. Mas caminho apenas com Deus. E os que Deus permitiu caminhar comigo. Então hoje muitas pessoas são novas, algumas ainda são antigas, mas somente as que realmente têm o mesmo rumo para a santificação e a salvação. Em quarto lugar, eu deixei para trás também as opiniões dos outros que me limitavam. Sim, eu me importava com o que os outros pensavam, falavam, opinavam. Eu sempre ouvia muita coisa, que eu não era capaz, que eu não ia mudar, que não merecia outras coisas, não merecia crescer, que eu não tinha valor. Então eu ouvia muitas coisas negativas a meu respeito, muitos julgamentos, muitas cortes de asa e cortes de perna para eu nunca me movimentar e fazer alguma coisa. E por muito tempo eu acreditava mesmo que essas pessoas talvez estivessem certas. Mas um dia, lendo a palavra, Deus sussurrou no meu coração: quem te define sou eu. Salmo 118:8 diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Então eu acreditei na palavra de Deus e não mais no que o homem diz, no que a mulher diz. E desde então eu aprendi a filtrar o que entra na minha alma. E hoje, antes de acreditar em uma crítica, eu converso com Deus. Antes de absorver um rótulo, eu pergunto: Senhor, isso vem de ti mesmo? E quando não vem? Então, eu deixo ir. Então, a quinta coisa que eu deixei para trás é o hábito de engolir tudo sozinho. Por fora, eu queria parecer forte, determinada, mas por dentro eu estava morrendo. Quem me conhecia sabia quantos remédios eu tomava, quantos problemas eu tinha, todos os descontroles, como eu estava incapacitada de me controlar. E eu sofria calada, porque ninguém achava, porque eu achava que ninguém ia me entender. Com certeza, ninguém iria me entender.
mas Deus me entendeu. Deus sempre me entendeu. E foi quando eu derramei o meu coração diante do Senhor que tudo começou a mudar na minha vida. Salmo 62, versículo 8. Derramem perante Ele os vossos corações. Hoje eu não guardo mais tempestades internas. Eu converso com Deus. Eu oro. Eu me abro com Deus. E eu respiro. E a cura entrou quando o silêncio saiu. O silêncio entre eu e Deus teve que ser. Teve que virar barulho, teve que virar movimento, teve que virar muitas conversas e muitos diálogos. A sexta coisa que eu deixei para trás, as culpas antigas. Sim, eu tinha muitas culpas e eu ficava remoendo essas culpas. E a culpa são prisões terríveis. A culpa, ela sufoca todo o futuro de uma pessoa. A culpa, ela paralisa. Ela destrói a sua autoestima. Sim. Mas Deus não me chamou para a prisão. Ele me chamou para liberdade. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as vossas transgressões. Salmo 103, 12. Então, eu soube que Deus me perdoava e afastava para bem longe. Tudo que o inimigo vivia tentando ali, isso, gritando nos meus ouvidos, Deus perdoava e levava para bem longe todas as minhas transgressões. Perdoar a mim mesma foi um exercício e foi um milagre, porque eu aprendi a me perdoar. Hoje eu não carrego mais o que Deus já jogou no mar do esquecimento. A sétima coisa que eu deixei para trás foram as comparações silenciosas que eu fazia e outras pessoas faziam. E as comparações, elas roubam a nossa alegria, acabam com a nossa identidade própria e distorcem o nosso modo de ver as pessoas e o mundo. Então Deus me mostrou que Ele escreve histórias personalizadas, nunca copiadas. Eu tenho a minha própria história, ela é única. Não existe ninguém com a história igual à minha. E eu comecei a entender que eu não preciso me comparar com ninguém, porque eu sou única. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios 7:20. Então, se eu fui chamado assim, se Deus me escolheu assim, se Deus me quis assim, por que é que eu tenho que mudar porque outros mudaram? Por que é que eu tenho que ser porque outros são? Porque eu vou ficar aonde Deus me chamou. Hoje eu celebro a jornada dos outros, mas eu caminho a minha. Eu sei que os outros têm o deles e eu gosto, mas eu tenho a minha. Oitava coisa que eu deixei para trás são vícios emocionais e vícios mentais. A maior guerra que um cristão tem na mente. Eu tinha pensamentos que me apavoravam. As vozes internas que me diminuíram. Mentiras que pareciam verdades. Até que Deus me ensinou a lutar espiritualmente. Leve cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, todo pensamento deve ser levado à obediência de Cristo, que é a palavra de Deus. Hoje eu sei identificar quando é Deus falando, quando é a minha emoção tentando falar e quando é o inimigo tentando me paralisar. Porque tem isso também. A mente renovada é a chave da mudança. Essa mente que me transformou e eu não preciso me alinhar a outros, eu sei o meu chamado.
a nona coisa que eu deixei para trás foi a pressa de resolver tudo. E eu era muito apressada, eu tinha pressa, eu queria as coisas para ontem. Eu queria respostas rápidas, eu queria tudo imediato. Eu queria portas abertas sem processos, eu queria que tudo acontecesse já para amanhã, para logo depois. Se demorasse eu já desistia. Mas Deus trabalha diferente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. E hoje eu entendo que Deus não atrasa. Deus prepara. Deus amadurece. Deus sustenta. A espera faz parte do milagre. Outra coisa que eu deixei para trás é a versão de mim que não acreditava mais. Tinha uma versão em mim que não acreditava mais em Deus, não acreditava mais em futuro. E eu tive que deixar essa versão para trás. Então, eu já tive dias muito escuros. Dias em que perdi a fé em mim mesma. Dias em que nada mais fazia sentido. Mas Deus me encontrou ali nesses dias. Ele não me condenou. Ele me levantou. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, 5. E hoje eu estou vivendo, não porque eu sou forte, mas porque Deus me renovou. E essa renovação continua todos os dias. Então, se você também sente que chegou numa fase de deixar coisas para trás, assim como eu fiz, saiba que Deus não te tira para te punir. Não tira nada de você só para te punir, não. Ele tira de você para te proteger. Ele tira de você para te alinhar. Ele tira para te levar mais longe. E tudo que você entregar, Deus vai multiplicar na hora certa. Então, o que você tem, Deus vai multiplicar na hora certa. Mas se não é para ser para você, deixe ir, deixe Deus levar. Na hora certa, o que tiver que ser seu, Deus vai multiplicar o que você tem. Ele pode até te dar novas coisas. Acredite nesse poder do Senhor, de renovação, de transformação, de nascer de novo, de ser nova pessoa. Sempre é tempo para renovar. O processo para alguns pode ser doloroso, mas necessário para se alinhar à vontade de Deus e à palavra de Deus. E esse vídeo, depois de muito tempo sem fazer vídeo, eu estou fazendo hoje e espero agregar na vida de muitos, em nome de Jesus Cristo. Fiquem com essa palavra. Amém.